eu não tenho filhos, eu vou ter que deixar metade do carro para minha sogra. Com a proposta de alteração, ele não mais será herdeiro, ele não vai receber essa herança sobre os bens particulares do cônjuge. Metade do meu marido, apesar de eu ter construído junto com ele, não é meu, é do meu marido e minha sogra que é a herdeira necessária. Perdendo metade do seu patrimônio porque outras pessoas vão receber aquilo ali. Se tiver que correr atrás dos direitos, esse é o momento da gente fazer alguma coisa. Em 2023, o Senado Federal aprovou a criação de uma comissão para refazer o Código Civil. Uma alteração tem causado polêmica. A alteração que exclui a viúva como herdeira necessária. Nós vamos retomar uma conversa hoje que nós fizemos na semana passada, que é sobre o seguinte, ficou muita dúvida. Quem fica viúvo ou viúva pode perder o direito à herança? Esta é a proposta que está sendo analisada pelo Senado desde abril e faz parte de uma atualização do Código Civil. Uma conversa que a gente retoma hoje, claro, com a ajuda da advogada Maria Júlia Cardoso. Maria Júlia, mais uma vez, obrigada, tá? Muito obrigada. Bom dia a todos. E eu acho muito importante divulgar isso, porque esse é o momento da população entender o que está acontecendo. Se tiver que correr atrás dos direitos, esse é o momento da gente fazer alguma coisa. O que fica claro é o seguinte, somos casados ali, né? Você com seu marido, eu com meu marido, a gente construiu um patrimônio ao longo da vida. E aí essa proposta quer dizer o seguinte, olha, seu marido morreu, sua esposa morreu, ninguém tem direito a nada. Então, atualmente, no regime de comunhão parcial, que é o geral, a pessoa que não fez um pacto antinupcial, não fez um planejamento matrimonial, ela cai nesse regime. Tudo que ela construiu durante o casamento, que eles compraram juntos, que é o que a gente chama de patrimônio comum, comprei uma casa depois que eu casei, patrimônio comum. Isso significa que a viúva vai ser meia, ela não herda sobre aquilo ali. Só que na sistemática do Código Civil atual, que é o lá de 2002, se, por exemplo, o seu João era casado com a dona Maria, ele recebeu uma herança do pai. Ele recebeu uma doação do pai, que é um patrimônio particular. Na sistemática do Código Civil atual, o cônjuge ou companheiro ia ser herdeiro. Agora, com a proposta de alteração, ele não mais será herdeiro, ele não vai receber essa herança sobre os bens particulares do cônjuge. A Maria Júlia ajudou a gente aqui, eu quero colocar na tela agora para o pessoal que está acompanhando sobre o que é hoje e o que vai mudar, por exemplo, em relação à comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial, atualmente, o cônjuge ele é herdeiro dos bens particulares e ele não vai mais ser herdeiro dos bens particulares. É essa a principal alteração. E também tem a questão do regime da separação total de bens. Hoje, muita gente acha, eu estou casada na separação total, não tenho direito a nada, né? Não vai ser herdeiro. É sim, você sempre herda no regime de separação total. E com a alteração, né, do Código Civil, não vai mais ser herdeiro necessário quando a gente vai falando, né, do regime de separação total. E aí muita gente me perguntou semana passada, quando é que isso entra em vigor? Já está em vigor? Não, né? o projeto ainda está passando pelo Senado, não foi aprovado, então ainda há chance de veto ou não, por isso que eu falei que esse é o momento da gente discutir, da população se mobilizar, caso você não concorde com isso. Porque eu particularmente entendo que se eu casei e construí uma vida junto com meu marido, vamos supor, eu não tenho filhos. Aí quando eu falecer, metade da minha... Por exemplo, eu vou ter que deixar metade do carro para minha sogra, porque é ela que vai ser herdeiro necessário. Você entende? Porque a metade do meu marido, apesar de eu ter construído junto com ele, não é meu, é do meu marido e minha sogra que é a herdeira necessária. Então, acaba que quem que vai ser chamado não é mais o cônjuge. Quando não tem filhos, os ascendentes, ou seja, pais, avós, bisavós do falecido vão receber e você acaba perdendo metade do seu patrimônio porque outras pessoas vão receber aquilo ali. E uma questão também que está gerando polêmica, eu já vou trazer aqui as suas perguntas, viu, pessoal? É a questão do seguinte, é o desamparo. Aqueles que têm filhos especiais, que não trabalham, a mulher que optou por cuidar ali da casa, dos filhos, ou o marido, a gente vê muita situação também de maridos que deixaram a carreira por conta de uma situação pessoal. Isso também pode complicar esse desamparo, caso essa proposta seja aprovada? Então, é porque na sistemática do nosso Código Civil atual, o cônjuge ele é herdeiro necessário. Então, eu vou fazer um planejamento sucessório, eu vou fazer um testamento, porque eu quero deixar um bem para minha esposa, porque ela cuidou dos filhos, eu quero resguardar ela. Ela está computada ali como herdeiro necessário, então ela acaba conseguindo ficar com uma parte maior do patrimônio, chegando muitas vezes a 75%, até mais, a depender dos casos. Agora, quando eu tiro ele do herdeiro necessário, metade do patrimônio necessariamente tem que ir para os herdeiros necessários. Então, não vai para esse cônjuge. Então, acaba que eu restringo um pouco até a parte que eu posso deixar para essa pessoa. Só que, atualmente, no Código Civil, no artigo 1831, a gente tem o direito real de habitação, que é um direito resguardado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente de morar de graça na residência que era casal ali, né, do casal.
Com a alteração do Código Civil, eu vou ter outras pessoas podendo ter esse direito real de habitação, o que eu acho que é uma problemática, porque se eu tenho, por exemplo, uma madrasta que briga com os filhos, os filhos querem pirraçar ela, e aí eles não vão deixar ela morar, vai pedir para morar lá só para não deixar e ela querer abrir mão desse direito. Então, são coisas que podem vir a acontecer. Claro que a gente está falando de um campo hipotético, ainda não passou essa proposta, mas são problemáticas que a gente vai acabar passando se essa reforma passar. A Daiane mandou uma pergunta aqui para você, olha, essa lei, ela não é, essa mudança no Código Civil, Daiana, ainda não houve, mas a gente está trazendo essa possibilidade para que estejamos todos informados, tá? Ela está no Senado e pode ser que alguns meses ela seja aprovada, às vezes não, Sim, né? E a maioria da população muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, aí só sabe quando aprova e não tem mais o que fazer. Não tem mais o que então, fazer. O momento de agir, fazer um abaixo-assinado, qualquer coisa é agora. Inclusive, ela tem dúvidas sobre herança. Por exemplo, e quem já está com o inventário quase finalizando? Segue o barco, né? Quem está com o inventário finalizando, aplica-se a regra do Código Civil vigente na época do óbito. Então, vamos supor que eu tenho o seu João, ele faleceu em 1979. Eu vou pegar o Código Civil de 1916, porque ele morreu na vigência daquele código. Se eu tenho o seu João que morreu em 2015, eu vou aplicar o Código Civil de 2002, porque aquele era o Código Civil vigente. Então, essa alteração, ela só vai valer para óbitos após a vigência desse código. Então, vamos supor que passe em dezembro de 2024 esse código. Apenas para óbitos após a vigência, ou seja, depois de dezembro de 2024, que eu vou aplicar esse código. Então, tudo que está em trâmite agora, não se aplica essa nova regra. Tá vendo como é... É burocrático demais. Muito. Gente, é muito burocrático, mas pode deixar que o Manhã Total vai te atualizando junto com a ajuda aqui da Maria Júlia. Deixa eu trazer mais dúvidas para vocês aqui de uma amiga. Sou casada há 36 anos com comunhão de bens. Não vou ficar com nada, tenho só uma filha. Mas aí você tem que olhar para o patrimônio. Se você adquiriu na constância do casamento, exemplo, você casou, qual foi o ano que ela falou? Há 33 anos. Há 33 anos. Vamos supor que vocês compraram uma casa durante esse casamento. Provavelmente ela cai na hipótese do regime de comunhão parcial, se ela não tem pacto antijudicial, ou não caiu nas hipóteses de separação obrigatória, por exemplo, casou com, na época era 60 anos, com mais de 60 anos, enfim, provavelmente ela está na parcial. Ela vai ter direito de meação sobre esse bem. Então, ela vai ter direito à metade por força de meação, a outra metade vai para os filhos, se esse filho for dele, ou se não tiver filhos, vai para os pais desse cônjuge. Eu queria que você explicasse, até era uma pergunta que eu ia trazer para você agora, depois dessa amiga, a questão de herança e meação. O que é isso? Um independe do outro, um está ligado ao outro? Porque as pessoas confundem, né, Maria Júlia? Com certeza. É porque, assim, meação, ela é um instituto de direito de família. Isso significa que, vamos supor, fica fácil entender quando eu penso assim, eu vou divorciar hoje. O que eu tenho direito no divórcio? Então, a gente comprou junto durante o casamento, então eu vou ter direito à metade porque era meu também. Isso é meação. Agora, na herança, eu estou recebendo porque a pessoa morreu. Não é porque eu era casado. Tanto é que se eu comprei uma casa durante o casamento, regime de comunhão parcial, e recebi uma doação do meu pai durante o casamento. Esses dois, seu João e a Dona Maria. Se eu for divorciar hoje, a casa fica metade para cada. Essa doação que o seu João recebeu não entra na partilha do divórcio, que é patrimônio particular. Só que aqui no inventário é diferente. Aqui, Dona Maria tem direito de meação do mesmo jeito, porque já era dela, não está recebendo porque o João morreu. Só que aqui ela vai ter direito de herança. Por quê? Porque ela vai receber porque o João morreu. Então, herança, quando eu falo de herança, é porque alguém faleceu. Meação pensa, no divórcio, eu ia ter direito ou não. Já era dela, entendeu? Ficou muitíssimo bem explicado. Você falou em comunhão parcial de bens, como separação total de bens e união estável. Como é que fica? É a mesma regra. Então, hoje a gente tem equiparação de direitos. Tudo que eu falei cônjuge, vale para o companheiro também. A Terezinha está perguntando, por exemplo, nessa proposta que está sendo avaliada, eu estou sempre repetindo isso aqui para vocês, pelo Senado desde abril, ainda não entrou em vigor, mas a gente está trazendo aqui o que pode acontecer. Como é que fica o caso, por exemplo, de pensão por morte? Se a pessoa recebe... Então, aí, isso é legislação específica. Tem que olhar o regramento da pensão por morte, mas aí eu acredito que não vai ter alteração. É só questão de opinião, né? Tem que esperar para ver se vai ter alteração ou não. Que o cônjuge vai continuar tendo o direito a receber essa pensão por morte. Mas aí a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. Outra amiga minha aqui, a Terezinha, a filha é herdeira única, o pai e os avós já faleceram, o tio não quer fazer o inventário.
segundo ela aqui, para não ter que compartilhar nada, para não dividir nada. Ela disse que foi mãe solo. Então, mas aí, nesse caso, por exemplo, falou que tem só filha. O tio seria o irmão do falecido, né? Quando fala tio, é irmão do falecido. Isso. Tio não é herdeiro necessário. O tio só vai receber se o falecido não deixou filho, não deixou pai, avô, bisavô, não deixou neto, bisneto, não deixou cônjuge, não deixou companheiro, não deixou... Aí sim eu chego nos irmãos. Os irmãos são os herdeiros colaterais. Então, quem que vai herdar isso daí? É a filha única. A filha única que tem que dar entrada no inventário e ela que vai receber a herança. E aí ela pode dar entrada no inventário, né? Mas, o tio não quer fazer, ela pode dar entrada. Ela pode entrar, porque a herança é dela. Eu sei que você já falou isso, mas só para responder aqui a querida Thaís, a questão da união estável. Ela tem 16 anos de casada e 2 filhas, né? Como é que fica se a lei for aprovada? A mesma regra do cônjuge. Então, provavelmente ela está numa união estável, no regime de comunhão parcial. Isso significa que os bens que eles adquiriram na constância dessa união, né, foram comprados aí durante essa união, ela vai ter direito de imeação. Agora, sobre o patrimônio particular dele, que pela sistemática do Código Civil atual ela seria herdeira, ela não vai ser mais herdeira. Muito bem. Deixa eu trazer só mais uma pergunta, Marielle. A Lorena do Pampulha, o marido morreu em março agora, sinto muito, viu, Lorena? O inventário não saiu, temos somente uma filha. Ele não tem pai, somente a filha. Fica 100% para ela ou é dividido entre ela e o irmão? Não, hoje quem vai receber é a filha e ela, que é a esposa. Né, que tá aí, que é companheira. Então vai dividir entre a filha e a esposa. O irmão não recebe nada, não. Por quê? Porque tá lá no artigo 1829, inciso 1. O cônjuge ou o companheiro, ele concorre com os descendentes nos bens particulares. Aí, se for patrimônio comum, aí ela tem direito de imeação e não de herança. Essa é a Maria Júlia Cardoso, advogada, né, especialista aí no direito da família, explicando pra gente sobre essa possibilidade, né, do novo Código Civil trazendo essa alteração e claro que nós vamos acompanhando passo a passo. Obrigada, Maria Júlia, mais uma vez, viu? Obrigada eu e parabéns aí por informatizar a população, porque muita gente acaba que não fica sabendo e é a hora de lutar pelo direito. Esse é o nosso caminho. Obrigada, tá? Boa semana pra você.